Olá, irmãos. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? De acordo com nossos estudos aqui do Evangelho segundo escreveu Mateus, mas que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós iremos agora dar início, ao nosso estudo resumido do capítulo 4, que tem por título, irmãos, a tentação de Jesus. Que nós iremos fazer a leitura de cada versículo, nós já iremos falar um pouquinho, porque os versículos, os capítulos vão ficando maiores, E aí já se faz interessante a gente já ir falando um pouquinho a respeito de cada um deles, certo? Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A gente se encontra aqui essa passagem no capítulo 4, nos versos 1 e 2 de Mateus. E nós sabemos, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, Constantemente, irmãos, passamos por muitas tentações. E o apóstolo Paulo, diversas vezes, alertou, para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. E não foi diferente com Jesus, Por outro lado, na própria Bíblia, nós também temos exemplos, de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus, descrita aqui em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, você pode estar fazendo a leitura que você vai ver quais foram aí a tentação de Jesus, descrita nesses versículos, que também se encontra em Marcos, capítulo 1, verso 12 a 13, e Lucas, capítulo 4, versos 1 e 13, onde o próprio Filho de Deus foi também tentado por Satanás, Nós podemos estar analisando alguns versículos. E aqui nesse capítulo 4, gente, vemos que após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O objetivo era que Jesus derrotasse as artimanhas utilizadas por ele contra os seres humanos, Ele ataca a necessidade do corpo, prestem bem atenção, irmãos. Olha aí onde é que o inimigo ele entra, como é as estratégias dele. Ele ataca contra a necessidade do corpo, com a fome, a necessidade de poder, orientando Jesus a pular do tempo, Por fim, a ganância ao oferecer a Jesus as riquezas do mundo em troca de adoração. Por onde Jesus passa, a luz ela resplandece, E os que estavam perdidos são iluminados. Os que não têm mais esperança, eles voltam a sonhar, E a pessoa de Cristo é fantástica. E diante da tentação de Cristo no deserto, nós podemos aqui tirar, algum aprendizado, com essa tentação que Jesus passou. Principalmente para você que hoje se encontra no deserto e está sem forças para lutar, não sabe, como prevalecer, E a tentação ela é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, ele irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, ele foi tentado. E a resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Porque você pode observar que Satanás tentou Cristo de uma forma sábia, mas Deus ele usou a palavra, ele enfrentou Satanás à luz da palavra. E aqui, irmãos, nessa passagem nós iremos aprender como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás, Veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física, E como o Filho do Homem o derrotou ao dizer não a cada uma de suas propostas. Então, meus irmãos, isso aqui fica bem claro, que o inimigo, ele nos sonda também, o inimigo, ele nos conhece, ele
fica ali nos vigiando, né? E assim como ele enfrentou, né, a Jesus, como ele tentou a Jesus, né, nós vamos conhecer um pouco dessa sutileza de Satanás, né, ao também em nos enfrentar o povo de Deus, né, quando estão aí passando por momentos de carência, de grande dificuldade, de necessidade física, né, de desespero, de tristeza. Ele aproveita esse momento para atacar o povo de Deus. Então, por fim, nós iremos aqui nesse versículo destacar que a vitória de Jesus, ela também é a nossa vitória, né? E esse assunto, irmãos, ele é de importância extrema, né? A gente está analisando, pois com esses aprendizados, todos os desertos, né, de tentações na nossa vida, elas serão vencidas. E vale a pena ressaltar que deserto também pode ser um trabalhar de Deus, viu, gente? E existem momentos em nossas vidas que é realmente complicado. E foi exatamente esse que Jesus vivenciou. Porém, gente, mais uma vez o inimigo foi derrotado e a glória e majestade do Senhor Jesus, ele reinou, né? Nós podemos contemplar nessas passagens que a gente está vendo. E nesse estudo nós podemos tirar alguns pontos, né, para a gente estar analisando, que é a questão da realidade da tentação, a tentação de ser saciado, a tentação de ser celebrado e a tentação de ser notado, que é o que tem derrubado, aí o inimigo tem conseguido derrubar muitas pessoas, né, por conta desses pontos que eu acabei de colocar aqui. Esse primeiro ponto, que é a realidade da tentação, que é uma realidade humana, né, devemos levar em conta, né, o fato bíblico e teológico, né, incontestável de que Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, ele foi tentado. Está lá em João 17,5, Filipenses 2,5, 11 e Hebreus 2,17. No ministério, né, de encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, nem tampouco os atributos da divindade. Mas, como diz a tradução americana, né, de Phillips, ele abdicou, ele abdicou de seus privilégios. Você pode também estar vendo lá em Filipenses capítulo 2, verso 7. Como ele foi tentado, né, em todas as coisas, assim como nós. Porém, ele não transgrediu, né? E se nós formos observar, irmãos, à luz do ensino bíblico, a tentação de Jesus Cristo foi real e não apenas uma encenação, né? O homem perfeito, Jesus, foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Está em 1 Pedro capítulo 2, verso 22. E um outro ponto que é vencendo a tentação, né? Lá em Lucas, né, ele revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás, né? A capacitação de poder sobre Jesus revela o lado messiânico da sua missão, né? Na teologia lucana, o Messias seria revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus. E isso incluía, né, desfazer as obras do diabo. E a vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu, né, a sedução do pecado com oração, com a palavra e por andar no Espírito, né? Todos os que estão em Cristo podem sim também vencer a tentação. Nós podemos estar vendo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Mais um ponto que é a tentação de ser saciado. A questão da sutileza da tentação, né, irmãos? A primeira tentação de Jesus se dá na esfera dos apetites. Prestem bem atenção, né? De saciar a vontade aqui física, né? A essa tentação, Jesus respondeu. Né? Olha só como Jesus, ele responde na palavra. Escrito está que nem só de pão viverá o homem. Está lá em Lucas, capítulo 4, 3, 4. Né? O diabo, por certo, ele sabia que por ocasião do batismo de Jesus, Deus, o Pai, falaria ali, né, da sua filiação divina. Jesus, como o homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso de seus atributos divinos como queria que o diabo, né, que ele fizesse. E, olhando para o outro lado, né, como filho de Deus que ele era, que é, evidentemente Jesus poderia usar os atributos da divindade, né, para transformar todo aquele deserto em pão. Todavia, o que Jesus fez? Ele negou,
né? Ele negou o pecado e assumiu a sua missão de homem perfeito. Quer o diabo estimule um apetite legítimo, quer não, o seu alvo é sempre o mesmo, colocar tropeço no caminho dos servos de Deus. E é isso que ele tem feito na vida de muitos servos do Senhor, né? Também tem a questão da gratificação pessoal, né? Depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. E todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a nossa manutenção do corpo, né? E não há, portanto, nada de errado com o desejo de comer ou beber. Todavia, se esse desejo é apenas para uma gratificação pessoal, como queria o diabo, então ele se converte, né, em pecado. Olha só, vocês observam, né, que todas as vezes que nós estamos entrando aí em uma consagração, em um momento íntimo nosso com Deus, às vezes nós estamos no deserto, nós estamos debilitados fisicamente, espiritualmente, ele vem para tentar nos roubar a nossa bênção, né? Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais, né? E Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, que era a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus deixou bem claro que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E ainda hoje o diabo ele usa as mesmas artimanhas quando convence o homem de que ter abundância, fartura ou prosperidade material é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. E é exatamente isso que ele faz. Ele tenta nos enganar a todo instante, né? Tenta colocar coisas boas, maravilhosas diante dos nossos olhos, né? E a tentação de ser celebrado, que é um outro ponto. Vamos falar aqui o príncipe deste mundo, né? Lá no texto de Lucas, capítulo 4, de 5 a 8, o diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás quando este afirmou que possuía autoridade sobre este mundo, né? De fato, o próprio Cristo afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. Está lá em João 16:11. O apóstolo João nos diz que o mundo está no maligno, né? E o apóstolo Paulo diz que o diabo é príncipe das potestades do ar. Está em 1 João 5:19 e Efésios 2:2. Nós vivemos em um mundo, irmãos, caído e com um sistema iníquo, né? Mas, assim como Jesus Cristo, não fazemos parte dele. Nós já sabemos, né? Que lá em João 8:32, 17:9, 18:36, nós vamos estar vendo que realmente nós não fazemos parte desse mundo. É lamentável quando crentes não apenas vivem de acordo com os padrões deste mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com ele, né? E aí o que acontece? A busca pelo poder terreno. Que por trás desse sistema iníquo existe toda uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto na esfera material como na espiritual. É a busca pela glória e poder terreno. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é algo que fascina os homens, né? Satanás sabia que derrubaria Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar poderoso ao adquirir conhecimento. E Adão fez o quê? Acreditou, né? Acreditou tanto que até mesmo poderia ser como Deus. Lá em Gênesis 3:5, né? A isca foi lançada e Adão a engoliu. O diabo, por certo, acreditava que o mesmo aconteceria com Jesus, o Filho do Homem. Mas Jesus não se dobrou diante de Satanás. Por certo, muitos estão exercitando poder e domínio neste mundo, mas provavelmente também estão se curvando diante de Satanás. E também mais um ponto que é a tentação de ser notado, né? A artimanha do inimigo. O diabo, ele não desiste nas primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus mais uma vez com seu jargão predileto, né? Se tu és, olha o que ele usa, né? Se tu és, todavia, agora ele acrescenta a frase. Porque está escrito, olha aí como é que Satanás ele age. Quantas vezes chegam pessoas até você, né, e te levam uma passagem que está escrita na Bíblia e usa isso para te levar ao pecado, né, irmãos? Então nós devemos ter muito cuidado com relação a muitas pessoas que chegam com palavras contrárias para nos instruir, né, a caminhos errados, caminhos da perdição, caminhos que são desagradáveis ao nosso Deus, e que foi exatamente isso que Satanás usou
contra Jesus, né? Ele usou a palavra, está escrito aonde? Na Bíblia. Olha aqui, está escrito desde o princípio, nós sabemos, né? E hoje não é diferente. As pessoas chegam com versículos bíblicos isolados, chegam com passagens isoladas, tentando nos tirar o foco, tentando nos tirar da presença de Deus, né? E o que nós temos que fazer? Combater como Jesus combateu. Jesus, ele não se dobrou diante das artimanhas, das propostas de Satanás. Jesus, ele combateu Satanás com a verdade, com a palavra, e se fez forte. Ainda que ele estivesse com o físico fraco, né? Ainda que ele estivesse com fome, com sede, estivesse necessitando do pão e da água, mas todavia ele estava alimentado espiritualmente. O que muitos hoje se deixam levar pela falta do alimento espiritual, né? Muitas pessoas estão aí se deixando, não estão se saciando espiritualmente da verdade do Senhor, desta palavra que nos traz vida e vida com abundância. E por conta disso, eles estão caindo na cilada do inimigo. Então, até o verso 11, a gente pode estar vendo esses exemplos, né, de como Satanás, ele tentou a Jesus, né? E nós também podemos ver, né, como Jesus, ele conseguiu vencer as artimanhas de Satanás, né? Nós iremos entrar aqui agora no verso 12, ainda do capítulo 4, que tem por título Jesus volta para a Galileia, né? Logo após ele sair do deserto, nós vamos ver agora, né, a volta de Jesus à Galileia. Nós iremos realizar a leitura. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está escrito o reino do céu. Nós iremos estudar um pouquinho a respeito, né, desses versículos aqui, que se encontram aqui no capítulo 4 ainda, né? E aqui nessas passagens que eu acabei de ler, né, após receber o batismo de João, Jesus, ele inicia agora uma nova fase de sua vida, né? Deixa a sua cidade de origem, que é Nazaré, onde morava ele e sua família, e vai morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, né? Após a prisão de Jesus, né, após a prisão de João Batista, Jesus volta para a Galileia, né? Ele abandona a sua cidade, né, e parte para Cafarnaum. Mesmo identificado com a pregação do João Batista, Jesus, ele orienta seu ministério, né, para as regiões habitadas com maior ou menor concentração de população. O anúncio da Boa Nova é o da convenção à prática da justiça, né, com a integração dos excluídos, frágeis, doentes, enfermos e assim sucessivamente, né, etc. Então, durante o seu ministério na Galileia e por outros lugares, né, acorriam a ele gentios e judeus. O grande número de doentes e enfermos era a expressão das precárias condições de vida do povo oprimido daquele lugar, né, com o qual Jesus, ele se relacionava e ele comungava. Portanto, trata-se assim, de multidões provenientes das regiões, né, exclusivamente gentílicas, vizinhas da Galileia, né. Fica bem em evidência o caráter universalista, né, do anúncio de Jesus, né, visando a libertação de toda a opressão ao favorecimento da vida. E nós sabemos, né, que a prisão de João Batista, ela aconteceu devido à ousada reprimenda, né, de João a Herodes, lá de Antipas. Nós sabemos que todas as vezes que nós estamos assim, usando a palavra para ir de encontro ao pecado de alguém, para alertar alguém, nós podemos, né, receber aí uma repreensão. Foi isso que aconteceu com João, né?
E nós sabemos também que quando Jesus ele deixou Nazaré, algum tempo se passou entre os versos 12 e 13, né? A permanência de Jesus em Nazaré terminou no momento em que ele foi violentamente rejeitado pelo povo, né, dessa cidade, que tentou matá-lo, certo? E foi em Cafarnaum, né, que ele se estabeleceu, né? Nessa importante cidade que fica na rota comercial ao norte do Mar da Galileia. Cafarnaum era a cidade de Pedro e André, Tiago e João e Mateus, né? E era conhecido como Galileia dos Gentios, né? E esse nome era usado até mesmo na época de Isaías, porque a Galileia estava na rota pela qual todos os gentios passavam ao entrar e sair em Israel. E Jesus, irmãos, então ele retirou-se da Judéia para a Galileia, né? Não apenas por causa da oposição que estava experimentando, mas principalmente porque o profeta Isaías havia predito seu ministério galileu. Nazaré, na Galileia, tinha sido a infância de Jesus, mas agora ele decidiu tornar a cidade de Cafarnaum sua casa e sede de seu trabalho, né? Que localizava-se centralmente na costa do Mar da Galileia, como eu acabei de falar, e na estrada de Damasco para o Mar Mediterrâneo, no território que havia sido designado para as tribos de Zebulon e Naftali, quando os israelitas ocuparam a terra sob Josué, né? E alguns dos parentes e discípulos de Jesus também viviam em Cafarnaum. E essa escuridão que é mencionada aqui no verso 16, que fala: o povo que jazia em trevas viu grande luz, né? Em trevas, escuridão. E aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se-lhe a luz. E essa escuridão, essas trevas, né? Ela simboliza maldade, ignorância e crueldade, né? A maioria das pessoas não conhecia o caminho da salvação, né? Mas então Jesus, a luz do mundo, veio para a Galileia. Ele proclamou a verdade salvadora em toda aquela terra, né? Ele atraiu multidões imensas de pessoas que o seguiram de um lugar para outro para ouvi-lo pregar e vê-lo fazer milagres, né? As mensagens que Jesus ele proclamou era a mesma que a mensagem de João Batista. Ele sempre pregava, né? Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo, né? E o arrependimento, ele implica uma mudança radical de coração e mente, seguida por uma mudança correspondente no comportamento. E o chamado de Jesus ao arrependimento foi um convite e também um mandamento, né? As pessoas não podiam responder positivamente a esse convite, a menos que o Espírito Santo provocasse tal resposta através do poder do Evangelho. E entender, né, que se arrepender e crer que o Evangelho não é uma decisão que alguém pode tomar sozinho, né? É necessário que o Espírito de Deus ele esteja em nós e nos ajude e nos leve a essa decisão, né? E com o tempo, depois de muitos milagres, muitos prodígios, de muitas coisas que Deus fez em Cafarnaum, né? Porque Deus ele curou muitos enfermos ali. O entusiasmo inicial dos galileus, eles não durou muito tempo, né? Muitos abandonaram Jesus quando souberam que ele não estava disposto a ser o tipo de Messias que eles queriam que Jesus fosse, né? Finalmente, Jesus ele pronunciou este veredito sobre o povo de Cafarnaum e disse: os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, permaneceriam até hoje, né? 11:23, Sodoma era sinônimo de maldade, mas Jesus disse que Cafarnaum merecia um destino pior do que o de Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 19. Suas oportunidades de conhecer o Salvador eram maiores, pois ele estava presente fisicamente entre eles e ensinava em sua sinagoga e em suas ruas, né? Isso fez com que sua culpa, né, em rejeitar a Cristo fosse ainda maior e mais indesculpável. E daí por diante nós podemos ver lá no capítulo 4, verso 17, né? Jesus ele passou a pregar. Isso marca o início de seu ministério público, né? E observe que a sua mensagem era um eco perfeito da pregação de João Batista, como eu acabei de falar, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né?
A palavra de abertura desse primeiro sermão, ele estabelece o tom de todo o ministério terreno de Jesus. O arrependimento foi um motivo recorrente em toda a sua pregação pública. Em seu mandamento final aos apóstolos, ele ordenou-lhes que também pregassem o arrependimento. Certo, irmãos? E entrando aqui na vocação de discípulos, aqui no verso 18, nós iremos ver. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, né? Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Olha só, gente. Olha como essa passagem ela é muito linda, é o chamado de Deus na vida desses homens, né? Assim como Deus também tem feito com nós, né? Jesus, ele já havia encontrado Pedro e André antes, né? Perto de Betânia, na região do Jordão, né? Onde André, né? Havia se tornado discípulo de João Batista. E eles, irmão, deixaram João para seguir a Jesus por um tempo, antes de voltar a pescar em Cafarnaum. Talvez tenham retornado, né, a Cafarnaum durante o início do ministério de Jesus ali, né? Aqui, Jesus os chama, né, a seguir para um discipulado de longo prazo, gente, né? Jesus chama ali Tiago, filho de Zebedeu, né? Que ele é até fácil de distinguir esse Tiago dos outros Tiago do Novo Testamento, porque ele nunca é mencionado, viu, gente? Separadamente de seu irmão João, né? E esse evangelho, irmãos, ele refere, né, ele é referente, né, ao chamado dos primeiros discípulos, né? E esse chamado, gente, ele me chama bastante atenção, porque, assim, em primeiro lugar, é digno de sublinhar o fato de Jesus, né, buscar as pessoas para acompanhá-lo ou para trabalhar com ele. Não literalmente, né, o homem buscar a Deus, mas Deus busca o homem, né? Ele vai em busca de discípulos pescadores, né? Pois o que importa para Jesus não é o preparo científico, né? Títulos acadêmicos dos seus seguidores, mas que eles tenham fé e amor no coração, né? Porque aquele que prega ou profetiza por ordem de Cristo não precisa demonstrar nada, só testemunhar a verdade do amor de Deus, né? E a certeza da ressurreição do Senhor. E em segundo lugar, algo também que me chama a atenção, gente, a vocação desses primeiros discípulos, né? Acontece junto ao Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia é o lugar no qual vive o povo da Galileia e ali trabalha, né? Isto quer nos dizer que o chamado não é feito num ambiente religioso particular, não, mas aí onde as pessoas verdadeiramente vivem, né? Na sua vida cotidiana. Jesus procura e encontra o povo em sua própria situação concreta, né? Jesus apresenta a cada um o convite de segui-lo, né? Ali onde se encontra, numa situação comum, honesta, né? E honrada, né? Como aquela dos primeiros, né? Dos primeiros discípulos, dos pescadores. Ou então até mesmo numa situação desonrada e moralmente difícil, como aquela do cobrador de impostos. Se a gente for parar para ver lá em Mateus 9:9, né? Jesus vai de um ao outro e os chama. E neste chamamento, gente, a gente pode observar o aspecto pessoal das pessoas, né? Jesus, ele se aproxima de cada um, fala e o chama. E da mesma maneira, Jesus se aproximou de todas as pessoas. E ali onde ele está, lhe faz ouvir, né, aquela palavra de esperança e de confiança, que é o chamado a segui-lo. Passagem linda, né, irmãos? Saber que nós fomos chamados. E assim, em terceiro lugar, algo também me chama a atenção, né? Jesus os chama para segui-lo. Seguir significa ir atrás de alguém, pisando nas suas pecadas, né? Percorrer o seu caminho e, portanto, pede, sobretudo, uma imensa confiança nele, né? Seguir Jesus, gente, não é só aceitar sua doutrina,
mas é entregar-se incondicionalmente à sua pessoa, colaborar na sua missão, né? É partilhar do seu destino, né? Que inclui a morte e glorificação. Seguir Jesus, por isso, supõe o abandono confiante nele, né? Ou então o abandono das coisas do mundo. E isto é uma confiança total, doação completa à pessoa de Jesus. O seguimento de Jesus exige, portanto, urgência, né, desacomodação diante da situação, né, existente e a opção por uma nova forma de ver as coisas e uma prática transformadora. Viu, gente, como é que Deus ele faz conosco, né? Tudo isto é necessário, né, para percorrer o caminho em direção ao conhecimento do mistério de Jesus, né, dos segredos dele. E em quarto lugar, gente, eles são chamados para ser pescadores de homens. Olha aí, eles eram pescadores de peixe, né? A tradicional expressão pescadores de homens, né, que indica a atividade missionária dos discípulos de Jesus. Significa não apenas atrair pessoas para a causa do reino de Deus, mas possuir também uma matiz de julgamento profético. Olha só, o entendimento que Deus dá, a visão, né? Como mostra Jeremias, né? Lá em 16:16. A imagem da pesca na tradição bíblica servia para indicar o juízo último de Deus. Gente, nesta linha de raciocínio, nós devemos entender também a parábola da pesca, onde se lança a rede na água. Olha só. E em outras palavras, a tarefa dos discípulos é a de preparar a humanidade para o acontecimento final. Gente, que privilégio nós sermos chamados, né? Nós fomos chamados por Deus, assim como os pescadores de peixe que se tornariam pescadores de homens foram chamados por Deus. Assim, Deus fez comigo e com você. Você lá na sua casa, fazendo o seu trabalho diário, suas atividades diárias, né? E Deus, Ele te chamou, né? Ele te chamou, te tirou do comodismo, te fez enxergar o pecado, abriu a tua visão, te deu entendimento, né? E tem sido contigo na tua vida. Ele te chamou para ser discípulo dele, né? Para ser discípula dele. Que maravilhoso. Gente, eu fico emocionada ao entender que Jesus, ele nos chama e ele se responsabiliza pelo ministério que ele nos entrega, nos dando a sabedoria, o entendimento, nos fazendo pregar o reino de Deus e também preparar pessoas para o juízo final, né? Para aquele grande dia, para que nós possamos morar com Cristo no céu de glórias, né, irmãos? E terminando aqui, gente, no verso 22, eu estarei finalizando o capítulo 4 com esses últimos versículos, que é do verso 23 ao verso 25, que tem por título: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, preparando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, né? Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Gente, Jesus dali por diante, ele percorria toda a Galileia, ele ensinava, ele curava, fazia prodígios de milagres, seu nome ficou muito conhecido, né? Ele curava os lunáticos, os paralíticos, ele ele libertava os endemoniados e ele ficou conhecido de uma tal forma que grande e numerosa multidão o seguiam. Então, meus irmãos, que linda essa história de Jesus, do ministério do Senhor Jesus, o chamado dele na vida das pessoas, né? O que Deus faz em nossas vidas, como ele nos chama. Meu Deus, que lindo, maravilhoso. Eu fico muito lisonjeada por saber que Deus, ele nos escolheu, saber que Deus, ele nos chamou, né? Saber que Deus, ele nos chamou pelo nosso nome, na nossa vidinha ali, dia a dia. Ele não nos chamou no meio de grandes pessoas, não nos chamou dentro de sinagogas, mas ele nos chamou ali no dia a dia, e dali por diante o Senhor nos deu uma nova história, nos deu um pensamento diferente, uma visão diferente, nos fez refletir de forma diferente, e até hoje nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, porque Ele é bom, Ele tem se responsabilizado pelo ministério que Ele colocou em nossas vidas. Então, que nós possamos honrar esse chamado, né? Agradecer a Deus por esse chamado maravilhoso,
né, por Ele ter entrado em nossas casas, ter entrado em nossas vidas, e até os dias de hoje, creio que até o final, né, Ele nos conduzir para a vida eterna. Gente, isso é maravilhoso. E eu encerro aqui o capítulo 4, gente, com esse resumo, né, que esses estudos que eu fiz aqui, eu separei algumas passagens, não deu para falar tudo, mas, gente, que eu aprendi muito, tenho aprendido diariamente com Deus, tenho aprendido através desses estudos. Eu acredito que se você tirar um tempinho também para ouvir, para ler, para buscar, né, na Bíblia e tudo que Deus tem para te oferecer, você vai ser um homem, uma mulher de Deus, sábios, né, sábias. Não vai ter nada que vai corromper você, nem o seu coração, nem a sua vida. Então eu te aconselho, né, nesta tarde, todos os dias da tua vida, né, ler este livro da vida, né, e não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, né, que aonde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele estará conosco, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um beijo grande aí no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.